Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Pereira, estou aqui a pedido do professor Joelson para gravar esse vídeo e compartilhar com muitos colegas e amigos que continuam na busca do seu objetivo, que é a aprovação no quadro complementar de oficial do Exército, o qual, graças a Deus e muito esforço, eu tive a honra de ser aprovado agora em 2014 em 9º lugar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, claro, porque sem Ele nada disso seria possível. Em segundo lugar, agradecer a minha família pela força, pelo apoio, pelo companheirismo, pela compreensão, que muitas vezes abrimos mão do nosso tempo de convivência devido aos estudos. E em terceiro lugar, agradecer a dois grandes professores que foram fundamentais no meu processo de preparação, que foi o professor Joelson Sá, professor de administração do curso CEPREM Rio de Janeiro, e o professor Edson Gomes, do curso Cidade, lá de Brasília, Distrito Federal. Bom, pessoal, eu vou explicando como é que foi a minha trajetória até a aprovação, e ao longo desse processo eu vou fazendo algumas intervenções e dando algumas dicas que eu acho interessante para o concurso. Vamos lá, o primeiro passo, você tem que definir o seu sonho. Você tem que saber se é realmente isso que você quer. Por quê? Trata-se de um concurso extremamente difícil, com um número de vagas muito limitado e que os candidatos estão cada vez mais com um nível técnico, um nível de preparação cada vez maior. Então, se você não está convicto do seu sonho, tem grande chance de você se perder nesse processo. Segundo passo, se você definiu o seu sonho, você tem que traçar um planejamento com tempo, em quanto tempo você quer atingir o seu objetivo. Exemplo meu, eu entrei na faculdade em 2010 e já no segundo semestre eu sabia o que eu queria, exatamente o que eu queria quando concluísse a faculdade. Por quê? Eu já sou militar de carreira do Exército, sou sargento, turma de infantaria 2007, da ESA, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, muitos amigos, muitos companheiros, os quais eu vou levar para toda a vida. Então, como é que eu fiz esse meu processo de planejamento? Segundo semestre de 2010, na faculdade, eu pensei, é isso que eu quero, já sou militar, então é isso que eu quero para mim. Então, o primeiro passo, recorri ao blog do Emanuel, que é uma ferramenta importante, que presta um excelente serviço de utilidade pública para os novos candidatos que almejam uma vaga nesse concurso. Então, busquei lá depoimentos, informações, enfim, tudo que estava lá à disposição, tomei nota, entrei no site da SFSEX, baixei editais de provas anteriores, vi qual era a bibliografia, os principais livros, enfim, eu estava pronto, eu estava começando a traçar o meu planejamento. Eu vi também no blog que, em média, o aluno estuda 3 anos para passar nesse concurso. Então, eu tracei o meu planejamento, são 3 anos de estudo, eu quero chegar no meu objetivo, que daria mais ou menos a conclusão da faculdade, já que eu comecei em 2010. Então tá, 2011, mantive firme na faculdade, não fiz o concurso. Em 2012, eu pensei, é hora de eu começar a trabalhar forte rumo ao meu objetivo. Então, procurei um bom cursinho. Então, aqui vai a terceira dica, ou melhor, a quarta dica. Primeiro passo é definir o seu sonho. Segundo passo, traçar o seu planejamento. Terceiro passo, procurar um bom cursinho. Que hoje, eu não vou ser injusto, eu vou aconselhar os 2 cursinhos pelos quais eu passei, que sem dúvida são os 2 melhores do país. São os 2 que mais aprovam. Tanto que muitos dos candidatos fazem os 2 cursinhos ao mesmo tempo. Então, para não ser injusto, para realmente fazer uma forma até de gratificação pelo que eles fizeram por mim, eu vou recomendar, sem dúvida alguma, os 2 melhores cursinhos do país, que é o curso CEPREM do Rio de Janeiro e o curso Cidade de Brasília. São os 2 melhores, os 2 que têm o maior número de aprovação. Qualquer um dos 2 que você procurar, tenha certeza de que tem uma equipe gabaritada, uma equipe competente, uma equipe focada em resultados
sempre preocupada com a qualidade do ensino, com a satisfação dos seus candidatos e com o alcance dos objetivos, que é a aprovação, claro. Então, em 2012, eu procurei o curso, eu morando no Rio de Janeiro, eu procurei um cursinho e foi aí que eu conheci o professor Gelson Sá. Tive a honra, a satisfação de conhecê-lo. E ele foi o cara que me lapidou, que me deu a direção certa, que me orientou quanto a esse concurso, já que ele era um veterano nessa prova e ninguém mais do que ele sabe como se preparar para esse concurso. Então, eu caí em uma turma de resolução de exercício que ele tinha na época, um projeto independente lá na Vila Valqueira, no Rio de Janeiro. Então, alunos preparadíssimos, muitos deles com 2 e até 3 anos de estudo. Eu fiquei meio assustado, porque eu era um aluno ainda no, acho que, 4º período da faculdade. Um conhecimento limitado, então... Mas aquela turma foi ótima para mim, porque eu aprendi muito com todos eles, fiz amizades ótimas, as quais tenho até hoje. E principalmente o professor Joelson, que me orientou. No intervalo eu procurei, falei, professor, contei a minha história triste, né? Que eu ainda estava na faculdade, que eu era militar e que eu focava nesse concurso. E ele falou, calma, eu vou te dar todas as ferramentas e orientações necessárias para você alcançar o seu objetivo. Então eu segui ele. Então vamos lá para a 4ª dica. Se você é candidato que está entrando para esse FSEX esse ano, a 4ª dica que o Joelson me deu lá em 2012: não saia comprando todos os livros da bibliografia. Primeiro porque são muito extensa. Só a administração em torno de umas 40 livros. Então você não vai dar conta de ler todos. Então não adianta você comprar isso tudo. Não adianta você comprar esses livros todos. Você vai gastar dinheiro. E você corre o risco de no ano seguinte a banca mudar esses livros e você vai ficar no prejuízo. Então eu vou sugerir a vocês o que ele me sugeriu. Foca nas apostilas. Devore todas as apostilas. Estude todas. E além disso, faça resumos. Escreva com a sua própria letra, a punho. Porque aquilo que você lê, você esquece rápido. Se você lê e escreve, você demora um pouco mais a esquecer. E aquilo te ajuda futuramente na hora das revisões. Você não precisa mais se debruçar sobre as apostilas extensas, cansativas. Você vai direto no seu resumo, que vai facilitar a sua vida. Ok? Então, segui as ferramentas que ele me deu, segui os passos, as orientações. Em 2012, não obtive sucesso. Em 2013, eu vim já para decidir. Pensei, é o meu 2º ano, mas eu já vim pronto para passar. Por quê? Eu ia concluir a minha faculdade no final de 2013. Então, procurei novamente o curso CEPREM presencial. Agora, não mais uma turma de correção de exercício, mas uma turma de conteúdo. Firme, começando em fevereiro e terminando em setembro. Então, trabalho forte, trabalho árduo, muito estudo, madrugadas e madrugadas, muita relação, muita dedicação. E eu esperava um resultado. Só que eu estava com 4 frentes. Eu tinha cursinho, eu tinha faculdade, e aí eu acrescento o TCC, que todo mundo sabe que requer uma atenção especial, que você não pode dar mole. Eu tinha família e eu tinha trabalho. Então, realmente eu não conseguia me dedicar bem a nenhuma das 4 coisas. Então, no final, mais uma vez, não conseguia a tão sonhada aprovação, mas eu já tive um resultado melhor. Eu fiquei na posição 129 do concurso. Então, outra dica que eu vou dar para os senhores. Pessoal, se esse é o seu objetivo, se esse é o seu sonho, se essa é a sua meta, quando você fez o concurso, não pare de estudar. Fez o concurso em setembro, o resultado sai em novembro, dezembro, não pare de estudar. Esse é o momento para você começar a ler livros. Outra dica que o Joelson dá, é o período para você ler livros entre outubro ali e fevereiro, que é quando você vai começar o cursinho do ano seguinte. Então esse período eu aproveitei para ler livros. Todos aqueles livros novos, gestão pública, aquelas leis novas, eu aproveito para ler e fazer resumos. Tem que resumir tudo. Não adianta ler, senão daqui a um mês você esqueceu. Ler e resumir. Então, obtive uma posição até razoável, fui o 129 do concurso. Fiquei desanimado, mas ainda estava dentro da minha meta, que era 3 anos de prova. Eu estava na 2ª e em 2014 eu vinha para o 3º ano. Então, eu sentei,
revi o meu planejamento, tentei aparar arestas, ver o que eu estava fazendo de errado, para melhorar, para em 2014 não ter erro. Então, e teve um algo a mais que me ajudou nisso. Final de dezembro, início de janeiro de 2014, eu tive talvez a melhor notícia da minha vida, que eu ia ser pai. Então, isso, comecei o ano de 2014 com o pé direito, a pleno gás. Eu não sei de onde veio tanta força em mim, que eu comecei a me dedicar muito mais. Mais uma dica que eu vou dar aos senhores: se vocês, como eu, que trabalham durante o dia inteiro, chega em casa ali às 18 horas, 7 da noite, cansado, às vezes pega trânsito, o estresse do trabalho. Quando você chegar em casa, não se debruce sobre os livros estudando, porque o seu rendimento não vai ser satisfatório, não vai ser o melhor. É recomendável que você tome um banho, jante com a sua família e vá dormir, vá descansar. Bote o seu relógio para despertar 3h30 da manhã e caia nos estudos entre 3h30 da manhã e 6h30 da manhã, que era o horário que eu saía para o trabalho, todos os dias. Isso era religiosamente, todos os dias eu fazia isso, todos os dias, durante todo o ano. Outra coisa, eu vou explicar a vocês como é que eu fazia o meu processo de planejamento. O que acontece? Em fevereiro, quando o cursinho liberava a grade dele, eu fazia meu planejamento em cima daquela grade. Então, exemplo, aula de administração quarta-feira. O que eu fazia? Eu fazia o meu planejamento, eu estudava administração terça, quarta e quinta. E os outros 4 dias da semana era um para cada matéria: história, português, geografia e inglês. 3 dias administração e um dia para cada uma das outras. Isso em cima do cronograma que foi liberado pelo cursinho. Eu era chato, eu já ficava querendo saber o cronograma para eu fazer meu planejamento em cima daquilo. Outra coisa, eu não fazia o meu planejamento conforme eu já vi alguns alunos e até professores orientando. Eu tinha uma convicção, uma maneira que eu achava que era melhor para mim. De repente pode ser melhor para você ou não. Você avalia e vê se vale a pena. O que acontece? Eu já vi eles recomendarem que você deve fazer, exemplo, segunda-feira, de 8 da manhã ao meio-dia, eu tenho que estudar o capítulo 1 de História. Aí de 14 às 16 eu tenho que estudar o capítulo 2 de Geografia. E à noite eu tenho que estudar Administração. Não, eu não fazia isso. Eu estudo, eu planejo por tempo, por faixa de tempo, de dias, aquele assunto. Eu não fico incrementando várias coisas assim tudo junto, que isso me confunde. Então o que eu fazia, por exemplo, TGA, eu não estudo TGA hoje, amanhã eu estudo qualidade, não. Eu estudo em cima do que está sendo dado pelo cursinho. Exemplo, eu estabeleço uma meta para mim. Exemplo, mês de fevereiro, eu tenho que estudar TGA no mês de fevereiro. Só isso que eu estabelecia no meu planejamento. Mês de fevereiro, eu tenho que estudar organização, sistemas e métodos, e tenho que estudar a administração da produção. Então eu dividia de 1º de fevereiro a 15 de fevereiro, organização, sistemas e métodos, de 15 a 30, a administração da produção. Talvez eu incluía ali logística. Dividia. Por quê? Se, digamos que dia 1º de fevereiro eu não consegui estudar por algum problema superior, alguma coisa que aconteceu, então eu sabia que eu tinha 14 dias que eu tinha que cumprir aquela meta. Diferente do que se eu traçasse para aquele dia exatamente o que eu tinha que fazer, que no dia seguinte eu tinha que fazer outra coisa, porque isso ia me gerar uma bola de neve que eu não ia conseguir sair dessa bola de neve. Então assim eu conseguia flexibilizar os meus planejamentos e atingir as minhas metas. Assim eu fazia tanto com administração, tanto com português, com história, com geografia, assim sucessivamente. Eu não fico misturando vários conteúdos, não, eu sigo. Estudei só TGA, estudo só produção, estudo só logística, só finanças e assim sucessivamente. Então, pessoal, em 2014 era o meu ano, era o 3º ano. Não podia falhar, eu tinha que cumprir a minha meta. Então, eu tinha que ver o que eu estava errando. Eu continuei matriculado no curso CEPREM, com o professor Joelson, um projeto de correção de provas e exercícios, mas eu também busquei o algo a mais. Eu pensei, eu tenho que cumprir a minha meta, eu tenho que fazer alguma coisa diferente que está errado. Então eu também fui em busca do curso Cidade lá de Brasília, que alguns colegas diziam que era um cursinho muito bom. Então fiz a minha matrícula e fui levando os dois. Peguei o que tinha de melhor nos dois e fui trabalhando.
2014 foi um ano difícil para mim, meu trabalho foi muito corrido e meu filho nasceu, foi correria total, mas em nenhum momento eu desanimei do meu foco, da minha meta. Teve até um acontecimento engraçado que quando o meu filho nasceu, por exemplo, dentro do kit que eu ia levar de roupas para o hospital, tava lá o meu kit de material de estudo. Então ali durante o dia, à noite, um pouco da noite, eu dava atenção à minha família e quando ele estava dormindo, eu pegava o meu material e ali tinha uma áreazinha de visita, uma mesa lá reservada, eu estudava o tempo todo. Essa era a minha meta. E teve um outro acontecimento que foi assim, que me quebrou muito os meus estudos. O meu batalhão teve que ir lá para Maré, fiz a intervenção lá, a gente ficou por volta de 4 meses. Então foi um período conturbado, eu perdia todas as aulas da semana, não conseguia assistir aula. Quando eu chegava em casa nos finais de semana, eu ia à plataforma, baixava todos os áudios, colocava no celular, que era para eu devorar aquilo durante a semana. Quando? Nos momentos de folga, na hora do almoço, quando eu fosse deitar, dormir, que eu botava o fone de ouvido e ficava escutando aquilo. E imprimia também os slides que o curso mandava. E eu ia respondendo algum exercício, e foi assim que eu fiquei durante 4 meses. Portanto, se você tiver algum contratempo, se você tiver algum problema, não se desespere. É possível contornar a situação. Então, tanto que em meio a esse momento conturbado, eu tive uma vitória. Veio a prova do quadro complementar de oficial da aeronáutica, eu me inscrevi, fiz a prova, fui muito bem. Eram 3 vagas, eu fui o 5º colocado, fui majorado, mas também fiquei um pouco triste, fiquei desanimado. Poxa, por que por causa de um detalhe, de uma questão, não entrei, mas não me deixei abater. Continuei firme no meu projeto SPSEX, já que esse era o 3º ano, eu não poderia errar. Então me preparei, fui firme para a prova. Outra coisa, outra dica, resolução de provas anteriores, resolução de exercício, resolução de simulado, isso é imprescindível. Outra dica do professor Joelson: não basta você ler a questão, olhou lá embaixo entre as alternativas, você viu que a resposta é A, você bota A e vai embora. Não, você viu que a resposta é A, você tem que saber por que é A, você tem que saber por que não é a B, você tem que saber por que não é a C, por que não é a D, por que não é a E. Você tem que explicar na frente, escrever, não é por isso, por isso, por isso. Isso é fundamental, massifica o teu conhecimento. Faça isso, que isso dá resultado. Faça isso com todas as matérias. Vou dar um exemplo. Eu lembro bem, em 2012, o professor Gelson chegou um dia no cursinho, ele sempre citava o exemplo da esposa dele, que ela era muito boa em administração, mas sempre ia mal em história. Naquela época, a prova você ainda tinha que acertar 50% de cada matéria. Então ela ficou reprovada lá por causa de uma história. Então ele falou o seguinte: atenção pessoal, eu vou dar a dica para responder a prova de gerais, principalmente a prova de história, que era a mais temida. Você pega as últimas 5 provas anteriores e responde todas elas, comentando alternativa por alternativa. Por que não pode ser A, por que não pode ser B, por que não pode ser C, por que não pode ser D e por que tem que ser E. Faça isso com todas as provas que você vai estar preparado para a prova de história. Então, eu fiz igual um maluco. Cheguei em casa, baixei as provas, fiz ali uma apostilazinha e comecei a fazer isso. E foi isso esse ano que me deu um upgrade. Me deu ali o resultado final. Tanto que de 30 eu acertei 25. Fui muito bem. E a administração eu procurei fazer a mesma coisa. Porque a administração, pessoal, eu sentia que eu tinha um bom conteúdo. Mas na hora de transformar isso em resultado, efetividade e execução, eu era péssimo. Sempre na hora da prova eu ficava no desespero. Não conseguia responder dentro do tempo. Não dava tempo de conferir nada. Teve um ano que eu ainda botei uma questão no gabarito, uma questão que não era para marcar. Então você tem que treinar isso em casa, pessoal. Se você não treinar, na hora não vai dar certo, vai dar algum problema. Então em casa o que eu fazia? Eu baixava os simulados, baixava as provas anteriores. Eu baixei também, eu fiz no Word um modelo de gabarito para mim. Então eu marcava 4 horas cronometrada.
eu começava a responder fazer aquela prova. Depois eu pegava o gabarito, botava um número de inscrição lá fictício, botava meu nome, botava o local de prova, marcava o tipo de prova, era ali prova 1, prova 2, fundamental esses detalhes. Você tem que fazer isso, que isso fica massificado na tua cabeça. É massificado na tua cabeça. E eu respondia todas as questões, conferia, contava o tempo e depois botava ali do lado, como se eu estivesse entregando ao aplicador de provas no dia. Pode parecer coisa de maluco, mas isso funciona. Porque você vai mais tranquilo, você sabe que você fez aquilo várias vezes e que na hora vai dar certo. Isso é fundamental. Então fui para a prova tranquilo, fui bem, fui seguro, fiz a melhor prova da minha vida. Melhor prova, consciente, consegui responder dentro do tempo. Quando eu saí da prova eu até brinquei, eu liguei para minha esposa e falei: amor, prepara as malas que a gente vai embora. Eu estava seguro, eu estava confiante. Quando saiu os gabaritos dos cursinhos, eu estava com 31 pontos em administração e 26 em gerais. Então, fui no site da SpaceX, pesquisei todos os concursos anteriores, eu vi que todos os alunos que bateram aquela meta conseguiram ser aprovados. Então, eu tinha certeza que eu estava dentro. Mas, por enquanto, eu mantive o sigilo para não causar aquela frustração depois, né? Então esperei o resultado, esperei o gabarito oficial e veio aquela tragédia que arrasou a vida de muita gente. Saiu lá a nota, o Exército publicou que o concurso foi anulado e que seria realizada uma nova prova. Aquilo ali para mim foi o fim, foi um balde de gelo. Eu fiquei no chão, fiquei desmotivado, fiquei sem moral para levantar, porque eu comecei a trazer aquilo para mim. Uma culpa que não foi minha, eu comecei a trazer para mim. Eu comecei a achar que a prova não era para mim, que não ia dar certo, que Deus não queria aquilo para mim, que eu tinha que focar em um outro projeto. E foi nesse momento que a minha família foi mais uma vez fundamental. Principalmente minha esposa falava: você está no terceiro ano, você não pode desistir. Você não pode desistir. Se você foi bem nessa, você vai bem na próxima. Acredita nisso. Todo mundo tá também todo mundo também sentiu o mesmo baque que você, não desanima, mantém. Aí eu comecei a dar aquele start, eu falei: cara, não posso desistir. Aí o curso Cidade lançou lá umas aulas de Gagá do Desespero e eu pensei: não posso ficar de fora dessas aulas. Por quê? É uma forma de você manter um elo, um vínculo e manter a chama acesa. Você não vai desistir, porque tem aula lá toda semana e você tem que estar lá e ver a aula, e entrar, ligar o teu computador e assistir a aula. Então foi assim que eu fiz. Fiz essas aulas de Gagá de Desespero, foram 3 semanas full time, somente focando aquilo que eu achava forte, só as novidades. Outra dica fundamental que eu vou dar, essa aqui vai para os alunos veteranos que já estão no segundo e no terceiro ano de concurso. Candidato, se você já estudou TGA no primeiro ano, se você estudou TGA no segundo ano, se você está no terceiro ano, você acha que você ainda não sabe nada de TGA? Você já sabe muito de TGA. Esquece TGA e foca o que é mais importante, foca o que é novidade, foca aquela orelhazinha lá do livro de gestão pública, lá daquela lei nova que entrou, lá é isso que você tem que buscar, o diferencial. Quem tem que ler toda a matéria de TGA, toda a produção, toda a logística, toda a gestão pública é o candidato que está entrando agora, que está no primeiro ano. Você não, você tem que ir somente no plus, somente no diferencial. É isso que vai fazer a tua aprovação. Você tem que acreditar nisso. Não pense que você não sabe gestão de pessoas, não pense que você não sabe TGA, que você não sabe logística, que você não sabe qualidade. Você sabe sim, que você já estudou isso 2 anos. Foca no que é novo, no diferencial. Isso vai causar a tua aprovação. Se a banca lançou um livro novo, você que está no segundo ano, você tem a obrigação de ler esse livro. O candidato que está no primeiro ano, ele não deve ler esse livro, mas você tem a obrigação, porque você já viu tudo que ele tem que ver. Agora você tem que ver o novo, o diferencial. E foi assim que eu fiz, e foi assim que deu certo comigo. Então, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles com quem eu tive contato, que me ajudaram direto ou indiretamente na minha aprovação. Mais uma vez eu friso, para não ser injusto, eu recomendo os 2 melhores cursinhos do país hoje, que é o curso CEPREM Rio de Janeiro, na figura do professor Joel de administração, e o curso
Cidade de Brasília, na figura do professor Edson, de administração também. E são, sem dúvida, os 2 melhores cursinhos, os 2 que mais aprova. E se você, assim como eu, está no teu 3º ano e você estabeleceu 3 anos de meta para você, meu irmão, se você tem condições de fazer, faz os 2, cara. Faz os 2. Agora eu estou feliz. Se tivesse faltado uma questão para mim e eu não tivesse tomado a decisão que tomei, eu ia ficar agora me martirizando. Poxa, eu poderia ter tomado uma decisão diferente lá atrás. Não, as minhas decisões foram certas, foram acertadas, graças a Deus. Eu peguei o que tinha melhor de um, o que tinha melhor do outro, fiz uma salada e cumpri a minha meta. Consegui o meu objetivo, graças a Deus. Então, agradeço ao professor Joelson, agradeço a toda a equipe CEPREM, ao professor Baroni, ao professor Geraldo, à professora Célia, ao pessoal da administração, agradeço a todos. Lá do curso Cidade de Brasília, também agradeço a todos. O grande tenente Cidade, o primeiro dia que eu liguei a esse cursinho, foi ele que me atendeu. E como também é paraquedista, até rolou ali meio que uma história de paraquedista, ali um saudosismo, foi muito importante. Ele mesmo sem me conhecer, acreditou em mim, ele falou, você vai ser aprovado. Então já comecei bem ali, já comecei motivado, porque ele me motivou. Então agradeço também a toda a equipe Cidade, vocês estão de parabéns. Professor Cidade, o professor Edson, o professor Adriano, o professor Felício, o professor Chico, a todos, ao pessoal da administração, a todos, pessoal. É uma equipe que está de parabéns, todos estão de parabéns. Então, esse foi o meu depoimento, espero que eu contribua para a sua aprovação. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Meu vídeo vai estar disponível no blog do professor Joel. Eu vou disponibilizar também meu e-mail. Se você quiser entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida, sinta-se à vontade, porque eu também tinha muitas dúvidas e muitas vezes eu recorri a alunos que passaram em anos anteriores. Exemplo, o Elias passou em 2012 e o Herrera passou em 2013. Foram fundamentais também na minha aprovação. O Herrera me deu muitos bizus, muitas dicas, muitas orientações, e a quem também eu agradeço. Então, eu encerro aqui. Muito obrigado. Felicidade a todos.